Isso aí, já estamos ao vivo, então, no Facebook. Para quem está chegando, boa noite. A gente vai aguardar aí alguns segundos para depois iniciar oficialmente a nossa live. Enquanto isso, nos ajudem a compartilhar, que é para chegar aí ao maior alcance o nosso bate-papo de hoje. Boa noite, Regina. Boa noite, Thiago. Olá. Boa noite, muito especial para todos os nossos servidores. E a comunidade que está assistindo, vai começar a assistir. E já quero de antemão, Regina, te parabenizar pela pauta que tu está colocando e trouxe hoje, como chão de escola, mas trouxe uma pauta hoje muito discutida entre os pares, entre os nossos colegas, sobre reformas, e eu acredito que vai ser muito proveitoso esse nosso bate-papo, esse interativo, e o pessoal vai gostar, eu tenho certeza disso. Tá? Boa noite, Thiago. Boa noite, da Luz. Boa noite, Regina. Olá, todo mundo que está nos acompanhando no Face. Acho que vai ser Isso aí, o pessoal está chegando ainda. Debate bem interessante, né, Regina? Oi? Ó, o pessoal está chegando ainda, tá? Vamos, quem está chegando aí, compartilha, vai dando boa noite, vai nos dizendo como é que está o áudio, né? Teu áudio está um pouco baixo, Thiagão. Teu áudio está um pouco baixo, Thiago. Ó, nós já temos aqui a Rosane, a Verinha, já está dando boa noite, meninas. Sim, agora melhorou um pouquinho, Thiago. Obrigado, então tá. Melhorou. Hoje muito... Isso, vamos aguardar um pouquinho. Quem está chegando nos ajuda aí a compartilhar. Hoje o nosso tema é os protocolos de segurança, a reforma administrativa e os desafios aí para a classe trabalhadora. Daqui a alguns segundos a gente já dá aí o início oficial, né, da nossa live de hoje. Boa noite, Isair, seja bem-vinda. Nossa live só tem gente legal, olha só. A Natália também está chegando, Verinha está dizendo que está ok o áudio. Isso aí. Hoje o tempo contribuiu com a gente, né? Não teve chuva forte, então ainda bem, a internet vai ajudar um pouquinho mais. Porque fazer live é sempre um desafio, né? Principalmente quando está chovendo, o tempo não ajuda, a internet também não. Começa a travar, começa a cair, daí não dá. É bem isso mesmo. Boa noite, Pri, seja bem-vinda. Um abraço para as crianças dessa casa aí. Olha, já tem bastante gente com nós, eu acho que dá para a gente ir iniciando, vamos começar o nosso bate-papo, quem vai chegando vai se inserindo aí na nossa conversa de hoje. Então, boa noite agora, oficialmente, né, a todos e todas, é uma alegria a gente poder estar tendo aí a nossa 14ª live no espaço de Fala Chão da Escola. Esse espaço aí que foi criado para ficar mais perto da nossa comunidade nesse período aí de pandemia, onde a gente está com dificuldade de ter os nossos encontros presenciais. Olha só, pessoal, hoje o nosso tema é o seguinte, os protocolos de segurança, a reforma administrativa e os desafios para a classe trabalhadora. Tem acontecido muitas coisas aí nesses últimos dias, né? A nossa cidade, aos poucos, está voltando com serviços ao normal, né? Mas o coronavírus continua ainda por aí. Passo Fundo hoje chegou a 144 vítimas desta pandemia que assola aí o mundo todo. A cidade, ela permanece na bandeira vermelha. E para neutralizar esse vírus, é preciso seguir aí as orientações das organizações de saúde, onde tem protocolos que devem ser seguidos. Ainda no início aí de setembro, chegou no Senado uma reforma administrativa que faz várias mudanças na vida dos nossos servidores. E hoje nós temos a alegria de receber 2 convidados muito especiais, que agora, de forma oficial, né, vou estar fazendo as boas-vindas, né,
para o nosso amigo Thiago, para o nosso amigo da Luz, sejam bem-vindos. É uma alegria poder ter vocês aí no nosso bate-papo de hoje, no espaço Chão da Escola, para discutir esse importante tema. Então, boa noite, da Luz, seja bem-vindo. Agora, então, oficialmente, boa noite, Regina. Boa noite, Thiago. Boa noite muito especial a todos os nossos colegas, servidores municipais, tanto os nossos da escola, os nossos professores, também como os demais servidores do quadro geral. Aí, uma boa noite muito especial, e para nós é um privilégio estar aqui interagindo com você, com o Thiago, e também interagindo com os colegas aí que estão participando, a comunidade, que eu tenho certeza que muitas estão prestigiando aí e olhando esse debate, essa troca de informações que hoje está muito em voga. Obrigada, Luz, pela tua presença. Também já chegou aqui com a gente o professor Ney. Seja bem-vindo, professor Ney. Obrigado aí por estar prestigiando a nossa live. Professor Thiago, seja bem-vindo. Boa noite, Regina, mais uma vez, né? Acho que talvez seja a terceira live. Boa noite, da Luz. O da Luz representando o presidente do Simpasso, né? O Sindicato dos Municipários, aqui dos Servidores Públicos Municipais de Passo Fundo. Estamos cumprindo uma promessa naquele processo de separação que a gente falou, que sempre quando os temas serão de interesse comum, estaremos hermanados, né? As instituições, elas são irmãs, elas defendem o mesmo público, elas defendem o servidor público, elas defendem a comunidade de Passo Fundo, né? Que o servidor nada mais é do que um prestador de serviço público. E estaremos aqui, então, esclarecendo duas questões muito importantes, né? Uma que diz respeito diretamente à comunidade, que fala dos protocolos sanitários de entrega das atividades nas escolas, bem como a reforma administrativa. Sabemos que muitos passofundenses almejam, nós temos aí 3 mil servidores municipais, mas muitos passofundenses almejam entrar no serviço público, né? Só que, infelizmente, esses futuros servidores terão uma realidade muito diferente do que nós nos acostumamos a ter, né? E é isso que a gente vai estar ao longo dessa hora. Isso aí, Thiago. Boa noite, professor Enir. Hoje, para quem está chegando, o nosso tema é protocolos de segurança, reforma administrativa e os desafios para a classe trabalhadora. Nos ajude aí compartilhando a nossa live, que é para chegar ao máximo de pessoas aí ao nosso bate-papo de hoje. Temos a presença do presidente do Simpasso, que é o Sindicato dos Servidores Municipais, o da Luz, e temos aí a presença do dirigente sindical do CMP Sindicato, que é o Sindicato dos Professores da Rede Municipal, o professor Thiago. Ao longo da nossa live, a gente vai aprofundando aí esse importante tema. Da Luz, conta um pouquinho para nós, assim, para as pessoas que não conhecem o da Luz, quem é o da Luz, em que espaços que você está atuando hoje? Perfeitamente. Bom, Regina, que bom, enfim, esse privilégio aí, poder estar nos colocando à disposição dos nossos colegas, servidores municipais, como presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipal, né, aonde nós temos cerca de quase 90 categorias que abrange todos os servidores públicos municipal. Os servidores públicos municipal são cerca de 3.500 servidores públicos municipal. Nós não representamos somente a categoria do magistério, que quem representa é o CMP Sindicato, hoje na pessoa do Thiagão aí, Regina licenciada, mas também uma guerreira do CMP Sindicato. Nosso sindicato é co-irmão do CMP Sindicato, porque as demandas, né, por muitos anos, muitos embates, fizemos junto muitos embates aí, em busca dos direitos dos nossos servidores municipais, que é a atividade fim preponderante de uma atividade sindical, é a manutenção dos direitos dos nossos trabalhadores e melhores condições de trabalho. Então, nossos servidores hoje, nós temos um vasto número de cargos aí, aonde a gente tem muitas demandas, já tivemos muitos embates e ainda continuamos travando embates aí, tanto pela manutenção, como na busca de direitos aos nossos trabalhadores, que, infelizmente, nos últimos anos, viemos tendo perdas drásticas para os trabalhadores aí, e retrocesso social aí, sem precedente, em várias reformas, e algumas delas que a gente pode discorrer logo mais aí.
Isso aí, Dalu, seja bem-vindo. Unidos sempre na luta, né? Acho que é isso aí que nos mantém, né? Sempre atuantes, firmes e fortes na defesa aí dos direitos dos servidores, dos professores do nosso município. Professor Tiago, quem é o Tiago? Então, seguindo a linha da apresentação do Daluz, né? O professor Tiago é professor de História da Rede Pública Municipal. Por muitos anos eu dei aula, fui efetivo na Escola Notre Dame Municipal. Desde que me conheço quase servidor, aí estou dentro do CMP, militando junto com os colegas. Nós somos um colegiado, então temos ali dezenas de diretores. Como nós conseguimos a nossa carta sindical, né, nos separando juridicamente do Simpasso, também tivemos a prerrogativa de ter os cedidos, né, e desde 2019 estamos com dedicação exclusiva para representar, então, cerca de 1.500, 1.400 professores municipais, né. Agora, algo que o Daluz, eu acho, talvez nos inveje, né, porque o Daluz, ele tem 90 categorias, são muitos estatutos, são muitas realidades. Nós somos professores municipais divididos basicamente em 2 grupos, né, os ativos e os inativos, e daí torna as questões legais um pouquinho mais simples, mas as lutas não menos difíceis. O Daluz sabe também, por muito tempo tentou junto com a gente, né, avançar em alguns entraves históricos do magistério, mas a gente está aí, tentando ver se a gente consegue tornar a vida dos nossos professores e, por consequência, das nossas comunidades melhor, né? Isso aí, Tiago. Olha quem está aqui com a gente. O Francisco Xavier, nosso amigo Chico, aí, presidente da Capacema. Um abraço, Chico. Professor Emir, a Michele. Abração aí para os colegas que estão nos acompanhando. Para quem está chegando agora, então, o nosso tema de hoje é os protocolos de segurança, a reforma administrativa e os desafios para a classe trabalhadora. E agora a gente vai entrar aí na nossa temática, onde a gente vai conversar com os nossos convidados de hoje, que eles vão partilhar aí as suas análises frente à proposta de discussão de hoje. Como eu falei anteriormente, aos poucos é notável que os serviços estão voltando a serem oferecidos para a comunidade de Passo Fundo, né? No entanto, estamos em plena pandemia. Eu gostaria de saber aí dos nossos convidados qual que é a avaliação deles frente a essa conjuntura aí que está posta no que diz respeito às condições de segurança de trabalho para os nossos colegas servidores e professores. Nessa primeira rodada, a gente começa com o Daluz e depois, na sequência, o professor Tiago. Daluz, assim, ó, o Simpasso, como você falou, representa várias categorias, né? Eu queria saber, assim, de você, todas as categorias já retornaram às atividades? Como que vocês estão avaliando os protocolos de segurança para os servidores e se eles estão aí de acordo com as orientações das organizações de saúde? E uma pergunta, até a gente viu um vídeo aí teu esses dias, né, falando sobre a questão dos materiais de proteção individual dos trabalhadores. O município vem oferecendo esses materiais de proteção. Então, assim, Andaluz, agora a palavra é tua, tá? Queremos aí te ouvir quais são aí as tuas avaliações. Bom, inicialmente, fazendo uma colocação para você, aí, para quem nos assiste, que o gestor municipal, ele prorrogou, né, um decreto municipal do afastamento dos servidores do grupo de risco até o final do corrente mês. E isso faz com que esses servidores aí possam estar realmente tendo esse cuidado de ser afastado. E muitos outros servidores estão também desempenhando algumas atividades de forma escalonada e via home office, trabalhando para que haja uma proteção. Como eu coloquei, são quase 90 categorias nessas 16 secretarias, e, todavia, alguns servidores, eles, pelo caráter da atipicidade do serviço, ser serviços essenciais, principalmente essa gama de servidores, esses, exceto o grupo de risco, permanecem nas atividades, né, principalmente Secretaria de Segurança, Assistência Social. Nós temos todas as unidades de saúde, a Secretaria de Saúde, todas as unidades de saúde, CAIS,
os nossos colegas do Hospital Municipal, a Secretaria de Obras, algumas outras secretarias que não temos tempo para ficar citando aqui, são diversas, dezenas, para não dizer centenas de servidores que continuam prestando os serviços à nossa comunidade passofundense. E com isso, o sindicato sempre se coloca à disposição desses colegas, e nós temos feito algumas incursões em algum trabalho de uma maneira muito inopinada para averiguar, fiscalizar as atribuições nossas como sindicato, e realmente fizemos um vídeo agora há poucos dias em algumas unidades de escola. Por quê? O Executivo Municipal, ele teve meses que as escolas ficaram fechadas, meses para implementar um cronograma de volta às atividades desses servidores que congratulam o Decreto 28, que é para proporcionar que as crianças que não têm acesso a uma plataforma digital e tem uma gama bem significativa, para te ter uma ideia, numa unidade que a gente estava, eram cerca de 50 pessoas, ou seja, 50 famílias, 50 crianças, 50 famílias que iam ter que ir à escola para adquirir esse material, então, impresso, porque eles não têm um acesso à internet, não têm acesso a uma plataforma, casos de ter um celular, não ter computador, e ter 3, 4 crianças na mesma casa, então, realmente precisam desse material. O governo municipal teve todo o tempo para se adequar, para que essas categorias pudessem estar dentro das unidades, proporcionando trabalho à comunidade. Todavia, pasme, e quando da Luz, só um pouquinho. Que a comunidade que nos assiste, Resmina, Oi, Thiago, da Luz, está me escutando? Vezes, da Luz, tá bugando a tua internet, agora deu uma paradinha no áudio, eu vou pedir para tu repetir só a parte ali, a última parte que a gente não conseguiu te escutar. Assim, nós estamos percorrendo unidades escolares, porque o Executivo Municipal teve muito tempo para implementar todo o material de equipamento de proteção individual, deixar para fazer com que os protocolos fossem cumpridos dentro das unidades escolares, e isso não aconteceu. Isso não aconteceu. Nós tivemos unidades escolares que não tinha sanificador, ou seja, não tinham uma pessoa para fazer a limpeza dessa unidade escolar. Os professores, a diretora, estavam ali fazendo a manutenção, desde cortar grama, desde limpar, unidade escolar com baratas, pilhas de barata, porque a unidade escolar ficou meses fechada, né? E não tinha sanificadora, então os colegas tiveram que fazer essa limpeza nas escolas, né? Não tinha material de proteção individual, os equipamentos. Chegamos na unidade escolar, que tinha 7 colegas, e tinha 5 máscaras. A prefeitura enviou 5 máscaras, ou seja, é inadmissível. Assim, tem coisas que, se eu fosse começar a colocar algumas unidades que nós tivemos e estava com déficit tão precário, estava numa precariedade de material, de IPI tão grande, em nenhuma unidade eu encontrei o termômetro para aferir a temperatura corporal das pessoas. E como citei antes, numa das unidades, 50 famílias, ou seja, 50 pessoas levando seu filho, sua filha, indo até essa unidade para retirar esse material. Ou seja, essas pessoas vão ali, o servidor, muitas vezes, não tinha nem a água sanitária, não tinha álcool e gel, não tinha máscara, tendo que os próprios servidores têm que tirar dinheiro do bolso, muitos, para estar comprando esse material, coisa que o governo municipal emite decreto e faz com que as empresas que não tiverem de acordo sejam fiscalizadas, autuadas e fechadas. E quem está fiscalizando o Poder Executivo? Pergunto eu. Nós estamos fiscalizando e estamos
tivemos que publicizar isso, porque senão a comunidade acha, Regina e Tiago, que aquilo que é colocado nos veículos de comunicação, aquelas fotinhas bonitas, tudo aquilo lá, que está tudo certo. Não está certo. E isso que a comunidade tem que entender, que tem que existir pessoas que sim, que fiscalizam, que representem a classe trabalhadora e que vão e publicizem esses atos. Inclusive, nós, em uma unidade, nós chamamos um dos poderes que é fiscalizador das ações do Poder Executivo, que é o Legislativo. Chamamos um vereador ali e colocamos, vereador, o senhor tome providência juntamente com os demais vereadores. E o vereador foi prontamente, em nome de todo o Legislativo, recepcionou o nosso processo administrativo que nós abrimos, buscando que o Executivo implementasse todas as ações do próprio decreto que ele emitiu dentro das unidades, em proteção aos nossos trabalhadores municipais, em proteção à comunidade, em proteção às crianças, em proteção à vida, enfim, e para evitar que essa pandemia ela fique alastrada cada vez maior, porque ele não cumprindo com esses protocolos, ele está proporcionando com que essa pandemia, com que as pessoas fiquem vulneráveis e suscetíveis a contrair esse vírus e a estar espalhando por aí. Então, com certeza, o vereador Miguel recepcionou, se comprometeu a levar para o Ministério Público isso, porque esse caso do Ministério Público está investigando as ações também do Poder Executivo Municipal, que faz vídeo, tira fotos, que está tudo bem e não está bem. Por isso nós fizemos aquele vídeo para mostrar a realidade. E vamos continuar fiscalizando e mostrando a realidade dos setores que não estiverem de acordo. Tá ok, Daluz, muito obrigado. Vamos passar agora, então, para o professor Tiago. E aí, professor Tiago, como que está essa questão nas escolas municipais? A gente sabe aí que os professores começaram, né, o Daluz citou ali na fala dele, a fazer a entrega dos trabalhos para a comunidade. Como que anda o andamento, né, desses trabalhos, né? Você faz parte, inclusive, da equipe, né, que foi responsável por criar, né, esses protocolos de segurança, tanto para o possível retorno aí após pandemia, né, das escolas, e também para a entrega dos materiais. Como que você vem avaliando aí esse processo? E queria também saber de você se existe, né, que é uma pergunta que a comunidade sempre traz presente, né, se existe aí a previsão de um possível retorno, e nessa entrega dos materiais que já está acontecendo, se está conseguindo aí, se o município vem conseguindo garantir a segurança dos professores, das equipes diretivas e também da comunidade. Lembrando que esse protocolo é para proteger o profissional, mas também a nossa comunidade, né? Então, como que está isso, assim, qual que é a tua avaliação? Professor Tiago, acho que o teu microfone está fechado. Não, perfeito. O Daluz discorreu muito bem no que diz respeito às questões de saúde, né? As questões sanitárias, digamos assim. Sempre foi um temor muito grande nosso, porque sabemos que o município conta com 71 escolas, né, sendo metade do ensino fundamental e metade da educação infantil. A rede pública municipal, ela contempla, sobretudo, os moradores das nossas periferias, então nós sabíamos que quando começassem as entregas das atividades remotamente, elas se dariam sobretudo de forma física, haja visto o fato de muitos não terem a tecnologia necessária para acessar, muito menos pacotes de dados da internet, porque essas plataformas que o município adotou, que são fantásticas, que são muito boas, mas elas utilizam muitos dados. Muitas vezes os nossos alunos, eles têm o seu celular ou uma internet 4G, que é incompatível com a quantidade de material, enfim, de dados que pede. Então, esse sempre foi um receio muito grande nosso, e a gente percebe que sim, que temos uma defasagem muito grande, e isso salta mais aos olhos ainda projetos como esse que nós nos deparamos na semana passada, que dizem respeito ao socorro financeiro às escolas particulares, né? Muitas dessas escolas que nós sabemos que não têm tantas dificuldades, claro, elas estão passando por um momento excepcional, são empresas, e temos esse olhar. Porém, nós sabemos que a nossa rede pública municipal, ela carece
de itens básicos, muitas vezes, que nem o da Luz estava falando, sequer álcool em gel nós encontramos nas escolas, 5 máscaras. Imagina, um plantão, vamos botar de 2 turnos, manhã e tarde, 2 dias, 4 plantões, se tu colocar 4 professores trabalhando, tu vai precisar por turno de no mínimo 8, no mínimo umas 40 máscaras, né? E sequer isso nós conseguimos ter, né? Então, de fato, esse é um problema muito sério. Agora, voltando, né? Outra questão que nós temos, nós fazendo esse link com as atividades híbridas remotas e com o ensino presencial, num ponto, né, a administração, ela sempre foi coerente, né? Que ela sempre pautou que o retorno das aulas presencial, ele só se daria de forma segura, né? E que pudesse, vamos dizer assim, amenizar os impactos tanto para a comunidade quanto para o corpo docente. Nesse sentido, eles estão mantendo com a palavra, já vista que sempre quando o secretário ou o prefeito vem a público, eles relatam isso, né, retorno apenas com segurança total. Porém, eles acabam, vamos dizer assim, negligenciando um pouco no que diz respeito aos atendimentos nas escolas. Cabe lembrar que muitas vezes a gente ouve por parte da comunidade, né, e aqui eu trazendo a palavra, eu tenho legitimidade para falar, porque o CNPq fala em nome dos professores. Tá? Os nossos professores municipais, não é que eles tenham trabalhado o dobro, talvez eles tenham trabalhado o triplo do que a jornada normal deles, quando em tempo de normalidade. Um receio muito grande que nós teríamos com essa etapa da entrega das atividades era que os professores ficariam sobrecarregados, alimentando o sistema, né, e também fazendo essa atividade manual. Porém, né, o que a gente observou é que algumas... Caiu a internet do professor Tiago, né? O Tiago agora literalmente caiu da luz. Vamos aguardar aí que ele retorna. Enquanto o professor retorna, ele estava retornando. A gente vai continuar aí com a nossa live. Preocupante mesmo, né, da Luz, essa questão que diz respeito aos procedimentos, desses protocolos aí, né, de cuidado com a saúde do nosso trabalhador. Claro que isso a gente observa não somente na esfera pública, né, a gente vai ver na privada também, né, a gente vê que o trabalhador aí, mesmo quem às vezes está na linha de frente, né, no combate a esse vírus, acaba também não recebendo aí as condições necessárias para o exercício da sua atividade com segurança. Vamos tentar ver ali se o Tiago consegue concluir a fala dele, mas eu acho que está paradinho. Oi? Não, opa, voltei agora. Voltou, oba! Deixei vocês, né, não, o que aconteceu, né, agora eu passei para... Um colega da secretaria dizer assim, ó, dá uma falecidinha, deu uma falecidinha. Não, agora eu fui para o 4G, porque o meu Wi-Fi está oscilando demais. Aonde que eu parei? Desculpa, eu não vi quando que travou. Não, tu estava falando mais da questão do quanto o professor vem trabalhando mais hoje, sim. Deixa eu pegar, nessa então, forma virtual, né, que vem sugando muito mais energia de trabalho do professor do que na prática cotidiana, assim, de um trabalho presencial, né, que nós estamos aí habituados a estar fazendo. A comunidade pode ter certeza que os nossos professores, eles estão exaustos, né? Eles sequer, a jornada natural de trabalho, ela não se encerra às 18 horas. Os professores, muitas vezes, eles estão participando de reuniões, eles estão tendo que alimentar o sistema, então, de fato, está muito cansativo. Talvez o professor seja aquela pessoa que mais queira acabar com a excepcionalidade da pandemia, o afastamento social e retornar à normalidade, porque isso chegou a um nível em que a nossa categoria ela está completamente estressada. Porém, nós sabemos, ao mesmo tempo, que temos que ter responsabilidade, que esse retorno ele só pode se dar com segurança total, né? Não é o momento. A gente percebe que os números da pandemia, eles vêm diminuindo no nosso país. Por que eles estão diminuindo? Porque a gente já está formando uma imunidade de rebanho, porque as pessoas já têm um certo controle social da forma com que deve se portar na coletividade, o uso da máscara, as medidas, né, de sepsia. Porém, não comporta aí no retorno presencial e colocarmos 20, 30 crianças ou adolescentes numa sala de aula, daí fica descontrolado. Então, nesse sentido, nós tínhamos também um receio muito grande desse processo da entrega dos materiais, porque o decreto ele ficou muito claro,
caberia aos professores as ações pedagógicas e aos demais servidores, enfim, da escola, também estagiários e outros funcionários remunerados, né, a entrega. Porém, nós sabemos que cada escola tem uma realidade. Então, invariavelmente, em algumas escolas, né, nós temos professores sobrecarregados do ponto de vista pedagógico, que também têm que auxiliar nessa etapa, nesse processo de entrega de materiais, né? Entretanto, não são todas as escolas, algumas conseguiram se organizar, aquelas que possuem mais funcionários, até porque a gente tem também as questões das comorbidades, aqueles funcionários que têm comorbidades, eles têm o direito ou dever, né, pela segurança de serem afastados, daí isso também acaba prejudicando, né, o processo de entrega. Então, cabe a nós, sobretudo, acompanhar isso e fiscalizar, como o da Luz estava falando, que o que está presente nas normativas que a própria Secretaria Municipal de Educação criou, que a Comissão de Retorno às Aulas, os protocolos criaram, isso seja cumprido, né? Que se for para trabalhar, que se for para entregar os materiais nos locais de trabalho, que nós tenhamos máscaras, que nós tenhamos álcool em gel, né? Que nós tenhamos o controle, né? Para evitar proliferações da Covid, né? Isso, na verdade, é o mínimo, né, Thiago? É o mínimo. Na verdade, é o mínimo, né? É o mínimo. Se me permite, está se pedindo é o mínimo. Por favor, da Luz. Tiago, e assim, ó, só para que a comunidade possa também compreender, né, os nossos trabalhadores municipais, tanto do magistério como as demais categorias que estão dentro da unidade, eles querem, e assim, ó, eles sempre desejam o melhor em estar trabalhando e proporcionando o trabalho para a comunidade. Tanto que a gente, nas falas, no próprio vídeo, a gente colocou que professores, colegas, tirando o dinheiro de um caixinha lá, que venderam cachorro-quente na escola, para poder comprar o material, o seu equipamento de proteção individual, álcool e gel, água sanitária, quando o governo municipal não está proporcionando o mínimo de condições, estes próprios trabalhadores, digo, trabalhadores que são heróis dos nossos trabalhadores aí do magistério e das demais categorias, tiram os seus recursos para poder proporcionar o seu trabalho à comunidade. E isso tem que deixar registrado, isso para que a comunidade saiba, porque às vezes se reveste de uma visão distorcida e um pouco equivocada. Os nossos trabalhadores sempre querendo dar o melhor para a comunidade, que muitas vezes o próprio executivo não proporciona. Quero pegar mais um gancho, se me permite, que de todas as secretarias, fazer principalmente um apontamento aqui numa secretaria que a gente ficou muito chateado, e a gente fica chateado, e isso eu tenho certeza que podemos compartilhar das nossas inúmeras reuniões, onde a gente não conseguia, com o Poder Executivo, avançar em praticamente nenhum direito, muitas vezes, ou conseguir alguma coisa, o Poder Executivo, a gente ficava chateado. A Secretaria da Saúde, dezenas de servidores tiveram que ser afastados. Por quê? Porque esses servidores contraíram o vírus. Por quê? Porque, assim, a gente estava alertando o Poder Executivo que ele emitiu um decreto que cumprisse o próprio decreto de escalonamento desses colegas. Pasme, Regina, colega, Tiago e demais colegas que estão nos assistindo, ele não recepcionou, não quis fazer um turno pela manhã, um turno pela tarde, aonde, por mais de 10 anos, esses servidores proporcionaram desta forma, na gestão anterior a Luciano Azevedo, e sempre funcionou muito bem. Não tinha uma gama de servidores com estafa mental, afastado, doentes, e agora, atipicamente, diante de uma pandemia, esses servidores ficaram no local de trabalho todos juntos, onde aumentou as demandas e a procura desse serviço dentro das unidades de saúde, e isso fez com que dezenas de servidores tivessem que ser afastados. E isso deixou nós muito chateados pelo governo municipal não pensar nos nossos trabalhadores municipais. A gente está relatando aqui a situação dentro das escolas, o que acontece com os servidores do magistério, servidores do quadro geral que estão dentro das unidades, mas as outras secretarias, agradeço o espaço para poder colocar que muitos lugares que nós estamos percorrendo também acontecem descasos do Poder Executivo e não está atendendo o mínimo que é dar as condições para esses trabalhadores poderem trabalhar para a nossa comunidade.
Da Luz, isso é bem isso mesmo, né? É o mínimo, né? O que a gente pede aqui é o mínimo. Eu acho que em situações normais, a classe trabalhadora, os professores, os servidores, a gente já sofre muito pela falta de condições no local de trabalho. Quando se tem uma pandemia, gera uma certa expectativa, no mínimo, que a gente consiga ter água sanitária, né, nos nossos locais de trabalho para fazer a higienização do local. É inadmissível que qualquer trabalhador tenha que entrar dentro de um ambiente de trabalho onde ele não foi higienizado antes, né? Então, assim, e não é só para o servidor, é para a comunidade também isso. Então, fica aí a preocupação, né, que a gente possa, nas próximas semanas, poder dizer para a nossa comunidade que se teve aí uma melhora no que diz respeito à oferta desses equipamentos mínimos para a manutenção aí do serviço público. Muito bem, para quem está chegando aí, o nosso tema de hoje é os protocolos de segurança, a reforma administrativa e os desafios para a classe trabalhadora. Temos como convidado hoje o Everson da Luz, presidente do Sinpasso, e o professor Tiago, dirigente do CMP Sindicato. Quem está chegando, nos ajuda aí compartilhando, que é para as nossas análises chegar aí ao maior número aí de pessoas da nossa comunidade, que a gente possa dialogar, trazer aí as nossas percepções diante dos desafios que estão postos aí desta conjuntura. Nós vamos passar agora para a nossa terceira rodada da nossa live, onde nós vamos conversar sobre a reforma administrativa. O governo apresentou no dia 13 de setembro uma proposta aí de reforma administrativa, com o objetivo de alterar as regras dos futuros servidores dos estados e municípios, que acaba com a estabilidade, com as licenças-prêmios, com os triênios, progressões e promoções e muitas outras alterações. Agora, os nossos convidados vão trazer aí as suas avaliações desse projeto que está tramitando no Senado. Queria saber dos colegas quais servidores que serão atingidos se esta reforma ela for aprovada, e quem seriam os mais prejudicados e os beneficiados se essa PEC for aprovada? Lembrando que ela está ainda em processo de tramitação no Senado, ainda não está na pauta para votação. Então, nesta rodada, a gente começa com o professor Tiago e depois a gente passa para o da Luz. Perfeito, então, Regina. Essa reforma, né, não sei se é o melhor termo, falar reforma ou deforma, ela vem com o intuito, sobretudo, de implementar a chamada meritocracia no serviço público, né? Para tal, eles prometem atingir apenas os futuros servidores, mas a gente sabe como começa uma reforma, porém nunca sabemos como termina. Essa é a proposta do Executivo. Vamos ver se o Thiago consegue. Tá nos escutando, Thiago? Voltou. Eu não vejo quando que eu caio. Então, eu estava falando, né, que essa reforma ela tem a intenção principal de trazer a meritocracia, pelo menos é com esse nome bonitinho que eles tentam apresentar, né? Num primeiro momento, apenas para os novos servidores, porém a gente não sabe quais que vão ser os desdobramentos quando passarem pelas comissões, quando passarem pela Câmara e pelo Senado. Eu acho muito interessante quando ela fala em meritocracia, porque, na verdade, ela traz alguns preceitos muito perigosos. Daqui a pouco a gente vai poder também trazer os pontos mais polêmicos, mas eu quero ir direto num que me chama muita atenção. A forma mais republicana da entrância no serviço público, quem está falando aqui não é o professor Tiago, aqui quem fala, eu estou parafraseando o que o Supremo fala, o que o Ministério Público fala, o que o Tribunal de Contas fala. Forma mais republicana e mais meritocrática é através de concurso público, porque tu premia aqueles que mais estudaram, e não o filho de ciclano, o filiado ao partido do fulano e coisa que o valha. Hoje a regra para a entrada em serviço público é concurso público, as exceções são outras, né? Mas é um menor número, é menor quantidade. Dentre as várias as várias mudanças que essa reforma propõe, é inclusive essa lógica, que o concurso público não é a principal forma, mas sim forma simples. Thiago, deu uma bugada aí de novo, viu? Professor Tiago? Está oscilando a internet do Thiago.
Estão me ouvindo? Agora estamos. Agora sim. Não está me ouvindo? O que eles procuram, sobretudo, é resguardar ao partido que controla o executivo a capacidade de nomear milhões de cargos do serviço público, ao passo que eles, inclusive, tiram a estabilidade do servidor público. Regina, tirar-se a estabilidade do servidor público é um dos maiores crimes que a gente pode cometer contra a nossa sociedade. Eu vou dar um exemplo prático aqui. O da Luz, ele representa uma categoria de fiscais. Não existe a possibilidade de tu fiscalizar ninguém sem estabilidade. O da Luz, pode me corrigir se eu estiver errado, tu é agente de trânsito, né, da Luz? Sou agente de trânsito e, só para fazer um gancho no que tu está falando, no exercício labor das minhas funções, enfrentei diversas sindicâncias por perseguições políticas, tá? Por estar fazendo o meu trabalho de fiscal. Quando eu estava no exercício da função. Perfeito. É só através da estabilidade que permite, por exemplo, ao da Luz, multar o professor Tiago, que é um simples professor que estacionou no local proibido, mas também multar o desembargador, o juiz, o empresário, porque ele não está tendencioso, ele não precisa prestar contas a ninguém, a não ser o ordenamento jurídico que molda a nossa sociedade, as normas a qual o cargo dele responde. Agora, a partir do momento que tu tirar a estabilidade do agente de trânsito, do agente fiscal de inspeção animal, do agente da vigilância sanitária, o agente tributário. O Brasil, ele é o país do carteiraço, é o país do, que nem diz o Cortella, você sabe com quem você está falando? Nós não vamos ter mais nenhum tipo de fiscalização. Imagina um agente tributário chegar e fiscalizar uma grande empresa de Passo Fundo, parceira do presidente do partido do prefeito. Eu só estou dando um exemplo básico aqui, nem estou usando os nossos políticos, eu só estou falando a nível nacional. Imagina a bagunça que fica a partir do momento que tu tira a estabilidade do servidor. Primeiro, tu delega ao chefe de executivo eles vão poder fazer politicagem com o dinheiro público na medida que eles vão preencher os cargos públicos de forma simplificada, e eles acabam com a estabilidade controlando todo e qualquer sistema de fiscalização que a nossa sociedade possa ter. Eu acho que o da Luz pode pegar o link a partir dali, porque tem outras coisas que eu quero falar que me irritam bastante, mas essa é algo que estão passando despercebido, né? E depois a gente pode fazer uma tréplica. Então tá bom, vamos lá, da Luz. Qual que é a tua... Oi, da Luz. Qual que é a tua avaliação, então, desse projeto que tramita no Senado? Na tua avaliação, quais que serão aí os servidores que serão atingidos se essa reforma for aprovada? E quem seriam os prejudicados e os beneficiados com a aprovação aí dessa PEC? A palavra é tua, da Luz. Tá certo. Regina, eu não posso deixar de fazer uma consideração bem rapidinho para os nossos servidores, para a nossa sociedade, ter uma compreensão, né, do trabalho que os sindicatos fazem, né, que fazem essa defesa das classes trabalhadoras, que é uma entidade representativa. Quando nós estamos falando de percas, e aqui nós estamos falando desta reforma, nós temos que fazer um pequeno resgate histórico que já aconteceu. A primeira veio com congelamento de gastos públicos. Em dezembro de 2016, nós tivemos o congelamento com gastos públicos, aonde o quê? Menos repasse para a educação, menos repasse para a segurança, saúde, previdência social. Quem é que necessariamente precisa desta gama de serviço? É aquele milionário que não precisa do SUS, é aquela família que não precisa é aquela família que vai realmente precisar de uma escola pública? Não. Então, assim, isso aí começou aí já, esse congelamento com menos repasse realmente a classe trabalhadora, a nação, o trabalhador que precisa da escola pública, precisa realmente do SUS, precisa de uma segurança, precisa de uma saúde. Começou aí. A segunda foi com a reforma trabalhista, onde por dezenas de anos os nossos trabalhadores tinham, na consolidação de leis trabalhistas, muitos direitos que, infelizmente, foram rasgados esses direitos, foram cerceados, tolhidos esses direitos, com um objetivo só,
além de tirar os direitos, tirar a classe que representa os nossos trabalhadores, ou seja, as entidades sindicais, todas as centrais sindicais, federações, confederações, eles não querem pessoas que defendam os trabalhadores, não querem a voz que grite pelo trabalhador ou pelas classes dos menos abastados e desfavorecidos. Eles não querem resistência. Quando a gente fala o termo resistência, as pessoas acham forte demais, se torna pejorativo, mas então vou utilizar que não querem pessoas que simplesmente se coloquem dizendo, isso não pode acontecer, vocês não podem tirar o direito dos nossos trabalhadores, dos nossos pares. Então, essa foi a terceira reforma, depois do congelamento, reforma trabalhista, nós tivemos agora, ano passado, em 2019, a partir de 13 de novembro de 2019, a PEC que a gente falava, ia para a rua, a PEC da morte. Por que PEC da morte? Porque a reforma da Previdência, tem pessoas que vão trabalhar até morrer e não vão conseguir se aposentar. E isso não é reformas. Foi muito feliz, Thiago, quando tu falou, isso são deformas. São retrocessos sociais sem precedente à nossa nação trabalhadora. Sem precedente. Todavia, agora, quando vem esse ano falar em reforma administrativa, e daí, para mim responder a tua pergunta, Regina, aonde algumas classes que pertencem à elite, essa classe não tem reforma. Eu respeito, tenho o maior respeito, e eu acho que tudo a gente tem que tratar à base do respeito, mas eu nunca vi um juiz num SUS, eu não vejo filho de juiz, que está fora. Eu não vejo, tanto na fila do SUS, como numa escola, dificilmente, não que não possa existir, me perdoe aqui, não quero falar isso, não que não possa existir, mas dificilmente, eu acho que essa é a terminologia mais adequada, dificilmente você vai ver os que ficaram fora, os parlamentares, os juízes, os desembargadores, os ministros de tribunais superiores, promotores, procuradores, os militares. Dificilmente tu vai ver essas pessoas precisando realmente do trabalho ao qual esta reforma vem para atacar, que é os servidores públicos. Quem é que está à frente da saúde? Quem é que está à frente da nossa educação nas escolas públicas? Os servidores públicos, são professores concursados, aonde quer terceirizar na saúde, quer terceirizar a segurança, entendeu? Esse tipo de coisa, apadrinhar, e vamos utilizar esse jargão, quando, desta forma que tu fizeste uma colocação muito feliz, Thiago, neste formato que querem fazer vamos fazer, proporcionar uma seleção. Não, isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Porque se hoje já acontece do servidor público muitas vezes ser perseguido politicamente, vai dar uma amplitude muito grande, pessoal. E é um momento, Thiago, que utiliza-se de subterfúgio, onde vai falar, não, nós vamos criar um ordenamento jurídico aonde venha disciplinar e instrumentalizar algumas coisas que não existem. A Constituição já diz que é somente por concurso público. Todos os concursos públicos, eles são regidos por leis, eles têm estatuto, e nesse estatuto traz direitos e traz deveres, e traz sanções disciplinares, Thiago. Então, tu quer disciplinar o quê, cara? Os caras vêm com... Me perdoem, a gente fica tão... Da luz. Que a gente tem que falar dessa forma. Os caras querem utilizar de balela para jogar a população contra uma classe trabalhadora para a comunidade, utilizando de subterfúgio, de politicagem, para realmente fazer esse tipo de coisa, tirar o exercício dos nossos colegas da estabilidade. E a estabilidade, mas é que tem servidor que não sei o que se acomoda. Esquece isso aí, pessoal.
Isso aí é conversa de quem não conhece serviço público. Porque o serviço público existe instrumentos. E eu falo isso porque, Simpasso, nós temos um corpo jurídico, como vocês, a entidade Coirmãs, CMP também tem um corpo jurídico, aonde faz a defesa dos nossos colegas, muitas vezes, em vários processos administrativos. Os PAD, eles já existem. Tu quer regulamentar o quê? Se já existe processo administrativo, se o servidor, né, o servidor lá no seu setor cometeu algo que está fora daquilo que a sua lei do seu cargo, disciplina que ele tem que fazer, da lei que rege todo o nosso estatuto, ele sofre uma sindicância. E daí, a partir daí, são instrumentos, são ferramentas que já estão criadas, que já existem. E daí o governo vem dizer que quer disciplinar, que quer instrumentalizar, que quer mudar. O servidor, ele já é qualificado. Se ele não for qualificado, constantemente ele não consegue nem trabalhar. O servidor do magistério, para ele poder progredir, e que, pasmem, desta forma que o governo quer fazer, vai ficar aqui no governo do município aqui, que tem quase 10 anos, servidores do magistério que não conseguem ter a sua promoção porque não tem vaga. E é isso que ele quer fazer, a nível de fazer verticalmente, vem de cima para baixo. Aí é o seguinte, aí realmente não tem mais direito. Então, esse tipo de coisa, tu acabar com promoção, tu acabar com as progressões dos nossos trabalhadores que vão vir, daquelas pessoas que têm uma expectativa de vir para o serviço público, aonde constantemente todos os trabalhadores, tá, têm que estar qualificados. E nós temos na Prefeitura Municipal uma gama muito expressiva em todos os setores, tanto do magistério como no quadro geral, em todas as categorias. Todos os nossos servidores, para não dizer na sua totalidade, eles são muito bem qualificados. Eles têm curso superior, têm mestrado, pós-graduação, mestrado, doutorados. É uma gama muito expressiva dos servidores, além dos cursos técnicos que ficam constantemente fazendo dentro da sua área. Então, isso já existe. O governo diz que quer disciplinar esse tipo de coisa. Se tu me permite, nessa linha do que tu fala, que já existe, porém eles criam uma faceta nova, entregam isso à comunidade que recebe de bom grado. Tem 2 exemplos básicos. O que diz respeito, nessa reforma, cria o tal tempo de experiência. Para o grupo 1 lá, dos membros de Estado, das categorias de Estado, vão ter período de experiência por 2 anos. Do grupo 2, tempo de experiência de 1 ano, para entrar definitivamente no serviço público. Hoje nós temos um tempo de experiência de 3 anos, que é o estágio probatório. O estágio probatório nada mais é do que o período de experiência para ver se o servidor vai, de fato, adquirir a estabilidade. Outra, eles também criam esse sistema de entrada simplificado e fim de efetividade com o argumento administrativo de, por exemplo, flexibilizar os gastos e as despesas dos estados, dos entes federados, dos municípios, enfim, em momentos de crise, para poder, por exemplo, demitir. Hoje, tu pode fazer isso. Só que o que a lei fala? Tu pode demitir servidor público se tu passou os tetos prudenciais que o Tribunal de Contas fala. Mas antes tu tem que demitir CC, antes tem que cortar FG, para depois começar a demitir servidor público. O que eles querem é agora, por exemplo, em período de crise, fechou as escolas, demite o professor. Eles vão poder fazer isso, sabe? 8/6/2019. Thiago e da Luz, segura aí um pouquinho. Olha só, a gente vai... vou lançar mais uma pergunta aqui para vocês, tá? Acho que é importante tudo que vocês estão trazendo, acho que é até para a comunidade, né, as pessoas que não fazem parte aí do serviço público, entenderem do que a gente está falando, quem são essas pessoas, porque tem muita confusão hoje, e essa confusão, ela não acontece por acaso, né? Sempre digo assim que existe um projeto que é para precarizar cada vez mais o serviço público, e principalmente aí saúde e educação, né? Esse parece que vem sendo o foco no nosso país, assim, de ataques no que diz respeito ao serviço público. A segurança também é uma delas, né? Lembrando que a segurança também faz parte aí dessa chuva de ataques, né? Quando a gente fala assim em serviço público, nós não estamos falando dos cargos comissionados, tá? Muitas vezes as pessoas dizem, um servidor só fica tomando cafezinho. Daí tu pergunta, tá, mas quem é o servidor? Em que setor que é isso?
Onde que você viu? Quando que você viu uma professora tomando cafezinho, a não ser na hora do recreio, né? Que é o horário de intervalo dela. Quando que você observa que a enfermeira consegue, né? Tá tendo tempo para ficar ali de papo pro alto tomando cafezinho. Eu acho que tem algumas coisas assim que a comunidade precisa começar a abrir os olhos no que está posto, e vocês trazem com muita propriedade isso, assim, né? Existe sim um projeto que é de ataque ao serviço público. Quem mais vai ser prejudicado nesse processo vai ser o trabalhador, o pobre, mais uma vez, porque precariza o serviço. Quando a gente fala em fazer alterações na carreira do servidor, diretamente quem vai sentir o impacto é a nossa comunidade. E aí eu queria que vocês me respondessem nessa próxima rodada se ter estabilidade é uma regalia, porque da forma como o governo federal trata dessa matéria e o governo estadual também, a gente parece que tem aí toda uma leitura de que é uma regalia ser servidor no nosso país. E também gostaria que vocês, nessa próxima rodada, vocês colocassem um pouquinho assim o que é possível ser feito para barrar esta reforma, já que vocês deixaram bem claro que ela não combate privilégios, bem pelo contrário, ela mais uma vez retira direitos e ataca o serviço público. Daí, nesta rodada, agora quem começa é o da Luz. Nós já estamos nos encaminhando aí para o final da nossa live, tá? Antes de passar para o da Luz, só vou ler o comentário aqui do Rafael Macedo. O Rafael diz o seguinte: não entendi a questão dos materiais para as escolas, porque sou da PP da escola do meu filho, e lá a diretora disse que recebeu água sanitária, máscaras, materiais de limpeza. Quem está mentindo? Ele pergunta, e daí no próximo comentário ele acrescenta: o único problema que a diretora deve ter falado para ele foi a questão da limpeza. Não tinha funcionária, mas ela contratou uma pessoa. Então, que bom, Rafael, que nesta escola a realidade é diferente. Dentre as 71, né, só para lembrar. E que pena que a diretora teve que contratar alguém para fazer esse serviço, né? Porque eu acho que o município precisa, as verbinhas que vêm para a escola é com outro objetivo, não para contratação de pessoal para limpeza. Então, assim, quero que vocês abordem um pouquinho aí, mas rapidinho, né? Esse aspecto que o Rafael trouxe no comentário dele, e que daí vocês entrem nas nossas duas perguntas, se a questão da estabilidade é um privilégio aí. Se me permite, então, da Luz, eu respondo, daí tu pode complementar, e daí tu já segue na resposta, porque a palavra, inclusive, era sua, né? Ao nosso amigo Rafael, né? Ninguém está mentindo, né? Inclusive, na minha fala, eu tentei resguardar isso. Como o da Luz lembrou, são 71 escolas. Algumas escolas a gente consegue implementar um pouco melhor o que foi acordado, quer seja porque ela é maior, ela tem mais funcionários, ela tem mais capacidade, ela teve mais caixa, teve condições de fazer mais festas, tem um app mais próxima, enfim, conseguiu, de certa forma, atender às necessidades. E outras escolas, às vezes, elas ficam mais negligenciadas. A rede é muito grande, e a gente entende também a excepcionalidade do fato. Nunca a gente passou, talvez, em 100 anos, um processo tão traumático quanto esse. Mas, de fato, Rafael, nós temos algumas escolas que conseguem atender um pouquinho melhor suas comunidades, atender os interesses dos seus professores, dos servidores do quadro geral, e outras têm uma dificuldade muito grande, né, por conta das suas características. Vai lá, Dulce. Isso aí. Mas é importante Rafael por estar participando. Em primeiro lugar, parabéns ao Rafael por estar participando, né, Thiago? Que bom se todos participassem aí, né? Obrigado, Rafael, por tu estar participando. Eu acho que o Thiago já esclareceu. Vida longa, né? Vida longa, né, da Luz? As nossas associações de pais e professores, porque as associações, elas cumprem um papel muito importante no que diz respeito também à fiscalização, né? E podem ajudar, inclusive, as entidades de classe, levando, né, as pessoas que cabem estar fazendo a fiscalização. Da Luz, a palavra é tua. Pois bem, Regina, só para pegar o gancho ali, ó, Rafael, primeiro que são 71 unidades, como o Thiago já falou. Em muitas unidades, Rafael, parabéns por você estar participando, que bom se todos
pudessem, das APPs, estar participando aí, espero que os demais possam estar olhando esse vídeo. Em muitas unidades tem uma precariedade muito grande de materiais, o essencial, que é água sanitária, material de equipamento de proteção individual. Por isso, o sindicato, juntamente, o CMP também faz, eu acredito que venha fazendo já essas, percorrendo as unidades, como a gente vem percorrendo aí, e eu percorrendo também as secretarias, porque é necessário a gente se preocupar com a comunidade, com a vida dos nossos professores, com a vida das crianças, com a vida da comunidade. É por isso, Rafael, parabéns. Regina, questão da estabilidade. A estabilidade não é privilégio de ninguém. Primeiro, porque a pessoa, ela estudou, e estudou muito. Alguns fazem cursinhos, por tempo ficam estudando, fazendo cursinhos, tá, para poder fazer um concurso. Tá? E a Constituição, ela resguarda que só deve entrar pelo concurso. Então, tem 3 anos para você e já existe a comissão. A comissão já existe hoje. 3 anos para você poder ser avaliado se você pode prosseguir no exercício do labor deste cargo ao qual você foi nomeado, ou se você não atingiu a capacidade e a pontuação necessária para te adquirir a tua estabilidade. Mas a estabilidade, ela vem acompanhada também de vários cronogramas dentro de cada função, cada categoria, com a sua atipicidade, com a sua atividade descritiva. Todas as categorias, elas permanentemente, elas passam por processos, tá, de constante, por assim dizer, avaliações. Por quê? Porque tem seus chefes. Todos os setores têm chefes, tem o chefe imediato, tem secretários, e eles estão sempre avaliando esses colegas. Caso o colega não cumpra com as suas funções, ele sofre, sim, uma penalidade. Sofre processo administrativo, abre-se sindicância para apurar. Então, a sindicância, ela não é um privilégio, até porque esse servidor, ele permanece sempre em constante, além de avaliação, em constante aperfeiçoamento e qualificação técnica. Então, dizer que a estabilidade no serviço público, trazendo essa pejoridade, fazendo com que o servidor público fique à mercê, jogando o servidor público contra a sociedade, isso é uma falácia, Thiago, muito grande dos nossos governos fazendo esse tipo de coisa. Então, infelizmente, esse retrocesso vai vir para as pessoas agora que vão prestar o concurso público. E como a PEC é um projeto de uma emenda constitucional, a 32, que trata sobre a reforma administrativa, essa PEC, infelizmente, para nós barrarmos, quem vai barrar realmente vai ser pessoas que têm uma visão de administração, visão de uma prestação de serviço público. Esperamos que realmente no Congresso existam políticos que venham fazer uma discussão, realmente, escutando os segmentos, os poucos segmentos da nossa sociedade que defendem o trabalhador, defendem os direitos das pessoas, defendem a nossa Constituição, que, infelizmente, todas essas emendas que estão trazendo esse retrocesso para a classe trabalhadora e a nossa nação, enquanto o nosso povo não se conscientizar que a nossa nação é composta pelo povo trabalhador, e o povo trabalhador tem que criar essa consciência de união, consciência dos seus direitos, porque hoje só é dever, o povo hoje só tem dever, ele não tem mais, os direitos estão sendo tolhidos aos poucos, com toda a gama expressiva de reformas que vem imposta pelos governos. E isso está acontecendo a federal, a estadual, em municípios, e a classe trabalhadora que se tem que dar conta. Essa reforma da Previdência não atingiu somente o cunho maior, era o servidor público. Já estavam botando o servidor público na frente desta reforma. Mas quem não vai se aposentar?
muitos trabalhadores da esfera privada também vai acontecer. Então, quando se usa o servidor público como testa de ferro, me perdoem a expressão, vai atingir a precariedade desse trabalho, vai atingir a nossa população. E é isso que a gente tenta passar para a nossa comunidade aí, Regina. Dia a dia aí, não é fácil. Quem perde a comunidade, né? Nada aí dos governos, é difícil da gente fazer esse trabalho corpo a corpo. Bem isso mesmo, da Luz. Não vem sendo fácil. E nós que estamos nessa peleia aí desde 2015, né? Quando começou todo esse pacote aí de maldade do governo federal, que você bem lembrou aí, né? No bloco anterior, onde, mais uma vez, a classe trabalhadora é quem sofre aí com esta reforma administrativa. Lembrando, não atinge só o servidor, mas a comunidade também. Professor Tiago, como que a gente pode barrar esse projeto aí no Senado? Infelizmente é muito difícil, porque como o da Luz relembrou, né, o instituto que os grupos políticos que estão promovendo esses ataques aos trabalhadores têm lançado mão é de verticalizar através de emendas constitucionais, né, o que acaba tendo uma aplicação direta em todos os entes federados, torna muito pouco nosso poder de manobra. As discussões estão se dando todas em Brasília, né? Se me permite só fazer o link, quando tu faz essa pergunta, né, se a estabilidade ela é um direito ou uma regalia do servidor, né? Eu acho que é um direito de toda a sociedade como um todo, na verdade. Retomo ali a ideia inicial quando eu falei, meritocracia que eles estão tentando implementar nada mais é do que, na prática, tu promover a entrada daqueles mais qualificados, através de como? Do concurso público. Tu conseguindo captar essas pessoas mais qualificadas na sociedade, essas pessoas elas deixam de ser cargos de governo e passam a ser cargos de Estado. E como que tu garante que essas pessoas sejam cargos de Estado? Através da estabilidade. Que ela não fique ciosa a um chefe, muitas vezes, que estão cumprindo só interesses políticos e passageiros, mas que atendam à comunidade como um todo. Eu dou um exemplo. Talvez essa PEC, se ela for aprovada da forma com que ela está, ela não nos atinja. Nós, enquanto servidores, mantemos a nossa estabilidade. Mas ela nos atinge enquanto sociedade, enquanto cidadãos. Porque daqui um pouco, o agente de trânsito lá que o da Luz representa, ele não vai poder estar cumprindo o papel dele porque ele vai estar sendo coagido. Ele vai ter a ameaça de demissão se ele multar um amigo de um político importante. O agente de inspeção animal, ele não vai poder fechar um laticínio que está utilizando leite podre para produzir queijo, porque o dono é proprietário de algum lugar, né? O agente fiscal urbano, quando aplicar uma multa, né, o dono proprietário vai ligar lá direto para a secretaria, para a SEAD, e vão retirar a multa. Nós, enquanto sociedade, isso é muito perigoso. E só fazer uma outra correlação, que inclusive a Márcia citou, eu tinha anotado aqui. Nós não temos privilégios a mais do que a sociedade em comum. Nós temos especificidades da nossa função, porque somos servidores estatutários. Claro que temos um plano de carreira que vai nos garantindo um aumento ao longo do tempo, sim, mas cabe lembrar que o servidor não tem fundo de garantia, por exemplo. Quando a gente se aposenta, a gente não tem um salário guardado por mês. Quando a gente faz a compra da casa própria, nós não podemos abater os nossos 20, 30, 40, 50 mil que a gente acumulou ao longo do nosso trabalho. O servidor público não tem fundo de garantia. Outra coisa, nós temos regimes próprios de previdência. Isso, servidores estatutários. Nós temos nossos regimes próprios de previdência, que hoje, por exemplo, eu pago do meu vencimento total 11%, e muito provavelmente ali na frente eu venho a pagar 14%. Trabalhadores do regime geral, em grande parte, pagam 7%. Né? É privilégio ou não? Enfim, são especificidades. A gente não vai entrar nesse tema, mas eu só estou trazendo que nós temos algumas vantagens e temos algumas desvantagens, mas também trago essa questão para o escopo geral. Esse ataque à estabilidade do servidor é um ataque à nossa sociedade como um todo, porque duas formas, eles transformam a entrada do serviço público em troca de favores políticos, na forma como eles trouxeram o nome simplificada, né, que nós vamos ter uma enxurrada de CC no serviço público, e com o fim da estabilidade, o servidor também, ele passa a ser coagido a não cumprir a sua função. E o servidor, ele está ali só para cumprir aquela função para o bom funcionamento da nossa sociedade. Tá, Regina?
Tiago, vou pegar um gancho bem rapidinho, só se me permite. A seleção simplificada... Me permito meio minuto. Já existe a seleção simplificada, Tiago. Nós, no município, temos seleção simplificada. Nós temos as nossas agentes de endemias, são por seleção simplificada. Tu vai ver, já existe a seleção simplificada. Nós temos também, na assistência social, cargos que são por seleção simplificada. E os CCs vão ser cargos de liderança, a partir de agora vai ser trocado por cargos de liderança. Tá? E a liderança e assessoramento, a questão dos cargos em comissão. Por que liderança? Porque assim, o governo municipal já quis mudar um estatuto aonde ele queria deixar, nós não permitimos, onde somente ele pudesse fazer contratação de CCs, aonde ele pudesse fazer contratação somente de CCs com funções gratificadas. Nós não permitimos esse tipo de coisa, porque existe um instituto hoje no nosso estatuto que concede a um quadro nosso, que é muito bem qualificado, a poder ter essas funções gratificadas pelo quadro técnico que existe. Senão, vira uma politicagem. E isso é uma forma de instrumentalizar verticalmente, de cima para baixo, uma politicagem aonde vai se ter muitos cabos eleitoral, como quando você traz, e aqui e o que me assusta, Regina, o que me assusta é esse empoderamento que está dando para o poder executivo, aonde ele vai poder, inclusive, extinguir autarquias sem passar pelo legislativo. Tipo, Codepa, assim, não precisaria nem passar pela uma economia mista, autarquias, ou seja, esse empoderamento de politicagem, e isso a sociedade não está olhando para esse viés. E é isso que nós estamos tentando chamar a atenção, que cria-se uma cortina de fumaça, usando-se o trabalhador, o servidor, para atingir os seus objetivos, que são escusos e politiqueiros por trás dessa cortina de fumaça. Isso aí, Daluz. Lembrando, assim, que a população como um todo deve estar junto com a gente nessa luta por políticas de Estado e não de governo, né? Aonde o servidor público, ele é, sim, um instrumentalizador dessa política de Estado. Quando a gente fala dos colegas da saúde, da segurança, da educação, são essas pessoas que, independente de governo, vão manter o serviço público. E é essa leitura que a gente precisa avançar enquanto sociedade, enquanto comunidade da nossa sociedade. Estamos chegando ao final, né, da nossa live de hoje. Dá vontade de ficar a noite inteira, né, conversando sobre isso, principalmente quando a gente está entre sindicalistas, né? A gente quer continuar conversando, a gente vai lembrando de uma coisa, de outra, né, mas infelizmente estamos chegando aí ao final da nossa live de hoje, mas já fica o convite para os dois companheiros aí, né, os dois colegas, para uma próxima oportunidade a gente continuar este importante tema, até porque esta reforma administrativa vai dar muito pano para manga aí, né, para a gente estar discutindo, estar aprofundando esse projeto e estar passando para os nossos colegas servidores, professores, né, entenderem também o que se trata aí essa contra-reforma, né? Então, nessa última rodada, eu vou pedir para os meus colegas, meus companheiros de live, né, e de luta, né, que vocês possam dar aí a sua mensagem final para a nossa comunidade, para os colegas servidores, professores, quais são aí os desafios que a gente tem na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, no mundo aí, né? Pós-pandemia, que desafios que se desenham aí diante dos nossos próximos passos aí enquanto sociedade. Nessa rodada, a gente começa, eu não lembro mais quem começou da outra vez, me ajudem aí. Foi da Luz. Eu fiz uma resposta. Isso, então começamos com o da Luz agora. Bom, Regina, nós temos um desafio muito grande, e eu sei que nós estamos encerrando e a hora está correndo, então, assim, Regina, eu acho que o grande desafio de todos os servidores públicos da nossa nação brasileira é fazer esse trabalho
de convencimento à nossa população, juntamente com as entidades sindicais, com as entidades representativas de classe, onde em 2017 o governo se gabava de mais de 2.000 sindicatos que fechou, ou seja, entidades representativas que não podem, não tem mais grito pela sociedade trabalhadora. Então, o grande desafio é nós fazer um convencimento à nossa nação brasileira, aos nossos trabalhadores, que nós não podemos, com todo respeito, hoje, escolher, nós não podemos mais estar escolhendo os nossos representantes parlamentares do Poder Legislativo simplesmente por paixão. Essa paixão que eu vejo, às vezes, as pessoas discutindo, se degladiando, às vezes com paixão, a gente vai ter que deixar de lado. Nós temos que olhar com um olhar mais amplo para a nossa sociedade, fazer esse convencimento de quais são os representantes da nossa sociedade que tem políticas de governo voltada realmente para as classes menos abastadas, para os nossos trabalhadores, políticas públicas de incentivo à nossa sociedade, e não de retrocesso, como trouxe todas essas reformas, tanto a reforma do trabalhista, como a reforma agora que se consolidou no fim de 2019, que era a reforma da Previdência, onde atacou todos os trabalhadores, simplesmente o governo usando os servidores públicos, Só que está na hora de nós, cada um fazer esse trabalho de que a nossa sociedade tem que começar a ver as pessoas que têm políticas públicas voltadas realmente de incentivo à educação, ao trabalhador, à segurança, à saúde. Quem está cuidando realmente dos nossos trabalhadores e não trabalhando com mídias compradas. Esse chão de escola que vocês trazem e parabenizo é realmente para estar discutindo o que acontece de fato e de direito, e não nas mídias sociais, que muitas vezes são distorcidas e comprado uma imagem tomada como verdadeira, o que não é de fato e de direito, verdade, o que acontece. Então, é esse o nosso grande desafio dos servidores públicos a estar levando para a nossa sociedade, aos nossos pares, à nossa família, à nossa comunidade, realmente esta visão, não de paixão, mas uma visão que olhe para governos, para representantes que olhem e lutem pelos direitos das pessoas e políticas públicas que venham ao encontro das necessidades da nossa sociedade. E servidor público que presta concurso para servir a comunidade, isso é um dos itens que deve ser atentado e que o governo não quer. Ele quer fazer uma forma de simplificar, uma forma de terceirizar de uma gama expressiva. E para a comunidade que nos assiste, Regina, nós temos casos de categorias extintas dentro do nosso município, aonde cada servidor, vamos pegar a categoria dos vigilantes, a terceirização de um vigilante, ela é feita, esse servidor concursado, ele sai 1/3 do valor da terceirização. O custo por horário público, ele é 1/3 do que você fazer uma terceirização. Mas a terceirização existe um interesse. O interesse é de quem? É da sociedade que existe o pagamento com horário público? Não. O interesse é da visão política de cabos eleitoral para se manterem no poder, utilizando dessas malícias, de tolir e cercear o direito dos nossos trabalhadores, da nossa nação brasileira, Regina. Esse é o nosso grande desafio como servidores públicos. Não estou te escutando, Regina. Opa, microfone fechado. Muito bem. Daluz, muito obrigado pela tua contribuição, tá?
Esperamos, em outras oportunidades, você estar participando novamente da nossa live, trazendo aí as análises dos servidores da rede municipal. Professor Thiago, tuas considerações finais e o que você gostaria de deixar recado aí para a nossa comunidade, no que nos espera aí no pós-pandemia. Então, eu vou na linha do que o Daluz até falou, eu tinha deixado separado, enquanto a gente estava conversando, quando tu fez a última pergunta, duas palavrinhas, né? Nós precisamos de mais empatia e precisamos urgentemente de mais consciência de classe. Né? Empatia no sentido de nos colocarmos, de fato, no lugar do próximo e nos entendermos enquanto trabalhador. Né? Eu acho que o papel daqueles que nos querem ver desunidos, eles conseguiram, por mais que isso doa, cumprir magistralmente. Tanto é que eles fizeram a toque de caixas, reformas que antes nós imaginávamos serem surreais, e foi feito numa velocidade assim absurda. A reforma previdenciária não existe paralelo na história do nosso país, e conseguiram passar com uma celeridade absurda. Por quê? Sobretudo porque, como o Daluz bem lembrou, o trabalhador, que é a imensa maioria do nosso país, ele está discutindo política não de forma racional, mas através do fígado, né? Enfim, né? Da raiva, e isso acabou nos cegando e nos trouxe onde nós estamos hoje. Né, com um desemprego na ordem de quase ali 14, 15%, e ele é falso, porque ele só mede as pessoas que vão buscar emprego, porque muitos já desistiram, inclusive, de procurar emprego, haja vista que a informalidade do nosso país se aproxima dos 50%, ou seja, o vislumbre que nós temos para o nosso país não é dos melhores. Passado a pandemia, tentado voltar a uma normalidade, nós vamos ter um país com um endividamento na casa dos 100%, uma pressão inflacionária absurda e com o salário mínimo cada vez mais depreciado. A saída que nós vamos ter não é a saída que eles estão tentando vender da ideia do Estado mínimo, não. Sempre quando nós temos grandes crises, o que nós voltamos é o tal do Estado empreendedor, o Estado empresário, o Estado com as políticas públicas de bem-estar social. E a gente precisa virar essa chave e começar a promover essas discussões o quanto antes. Eu dou um exemplo agora para um programa legal que o governo está tentando fazer, mas a gente sabe que não é com a preocupação dos mais carentes, mas sim que eles viram o potencial de voto, tal do Renda Brasil, da onde que eles estão discutindo tirar verba para preencher o Renda Brasil, sobretudo através dos aposentados. Hoje vieram a proposta da equipe econômica, congelamento de 2 anos dos aposentados para pagar o Renda Brasil. Por que não se discute a taxação de grandes fortunas no nosso país? Onde nós temos em praticamente todos os países ocidentais esse instituto. A Argentina está colocando nos Estados Unidos, que é o baluar do país, independente das liberdades individuais, as grandes fortunas, as heranças, elas são taxadas. Lucros e dividendos, o nosso país não é feito. Né? E ao passo nós vemos muitos trabalhadores humildes defendendo essas políticas de exclusão. Regina, tu sabe melhor que ninguém, porque tu militou muitas vezes junto à Juventude Operária Católica. Reforma agrária, Deus o livre tu levantar essa bandeira da reforma agrária hoje, sendo que o nosso país é o único país minimamente decente que tem o Instituto do Latifúndio. A gente precisa retomar discussões sociais, de bem-estar social, de inclusão social e de garantia de direitos. Eu acho que é esse o país que a gente vislumbra ali para frente, né? E que a gente possa, né, professor Thiago, estar unidos, né, nesse processo de mobilização da classe trabalhadora, né? A gente precisa entender a força que temos, né? Seja de organização, seja o poder do nosso voto para escolher os nossos representantes, né? Que a gente possa olhar para o cenário que está posto e não aceitar que a gente tenha que viver na miséria por conta da pandemia, né? Que a gente possa, juntos aí, lutar por uma vida digna para a classe trabalhadora. Muito obrigado, professor Thiago, muito obrigado, Daluz. Foi uma satisfação poder revê-los, né, através dessa telinha, mas que a gente possa aí ter vida longa aos nossos sindicatos, muita força na luta de vocês, porque com certeza os próximos anos serão de muita luta. E a gente precisa aí das nossas entidades de classe fortalecidas, unidas, né, com os nossos trabalhadores, para a gente garantir os nossos direitos e que a gente não tenha retrocessos, né?
que a gente possa caminhar aí juntos nesse processo de construção da organização e mobilização da classe trabalhadora. Aos colegas professores, servidores da nossa comunidade que nos acompanharam nessa live de hoje, o nosso muito obrigado pela presença. Já fica aí o convite para a nossa live de segunda-feira, aqui na nossa página, no mesmo horário, onde a gente segue aí as nossas análises. Valéria, Juliana, professor Gilmar, Verinha, Fernanda, Rosane, Adriana, Márcia, Marli, tem muita gente legal aqui que foi nos acompanhando nessa noite, professora Rosane, o Rafael, a Leonice, muito obrigado por estarem com a gente espera vocês aí na próxima segunda-feira. Sigamos seguindo os protocolos de segurança, de distanciamento. Lembrando, o coronavírus, ele continua na nossa cidade, estamos em bandeira vermelha e precisa, sim, da parcela de responsabilidade de cada um dos nossos cidadãos para que a gente possa reverter esse cenário que está posto aí dessa pandemia. Um grande abraço a todas e todos e espero vocês no espaço Chão da Escola na próxima segunda-feira, às 8 horas da noite, na página Professora Regina. Se você ainda não curtiu a nossa página, fica aí o convite para ir lá e dar uma curtida e nos acompanhar nos nossos desafios que estão postos aí na luta da classe trabalhadora. Um grande abraço e até segunda. Abraço, Regina. Abraço. Valeu, Daluz. Valeu, Regina.